O assunto hoje é saúde. Nosso convidado de hoje veio falar de saúde. Quero só abrir um parênteses aqui. Eu andei circulando por aí. Olhei posto de saúde, Santa Casa, até na Unimed eu fui. E notei uma coisa. O atendimento nas UPFs, Unidade de Base de Saúde, na Santa Casa, na Unimed, na UPA, primeiríssima qualidade. O atendimento é bom. Ah, mas se o senhor é advogado, trataram o senhor bem. Não, eu fiquei observando lá de trás. Eu mesmo não fui atendido, não. Eu vejo o carinho de médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalham ali. Eu fico admirado de ver o carinho que essas pessoas têm. Mas, e aqui já colocando o dedo na ferida, porque, como eu disse, depois de 68 anos de idade, 44 como advogado, eu não estou em busca de popularidade, não. Não sou candidato a nada, nem você. Mas eu notei também um certo abuso por parte de algumas pessoas, que às vezes tem o dedo machucado e vai lá na UPA, vai lá na Santa Casa. Você não podia ir na unidade de base de saúde, nas UPFs, nos postinhos. O atendimento é bom. Eu fui atendido em posto de saúde e quero aqui elogiar o Santa Augusta. Lá é o UPF, né, doutor? Santa Augusta é o UPF. PSF, né? PSF. Lá é o PSF. Então, lá fui muito bem atendido. Lá na Cascatinha, as moças, as enfermeiras vão na casa da gente. Então, o atendimento é muito bom. Então, vamos pensar também se essas filas aí nós não temos um pouquinho de culpa. Não estou acusando ninguém. Estou achando que em muitos casos a pessoa dirige para o lugar errado, sendo que tem outro recurso. Bom, fechado o parênteses, é um prazer falar aqui com meu companheiro, meu professor, meu mestre, doutor Carlos Camargo. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Obrigado, doutor Vanderlei de Mello. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Eu deixo aqui meu abraço a todos os funcionários da TV Pós, ao doutor Ildeu Pereira, que é o nosso diretor, secretário e também de Turismo, secretário municipal de Turismo. E hoje nós temos a grata satisfação de recebermos aqui a doutora Amaury Barreiro, que vai falar conosco a respeito da como anda a medicina aqui em Poços de Caldas e pelo Brasil afora. Seja bem-vindo, doutora Amaury Ribeiro, Barreiro, desculpa. Amaury Barreiro. O senhor é um médico na área de oncologia e hematologia. Perfeito. Então, dentro da sua seara, como é que anda aqui em Poços de Caldas? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco aos telespectadores e realmente falar um pouco daquilo que eu aprendi nesses últimos 40 anos, que é sobre medicina, sobre saúde. E na verdade, a saúde, não nossa, mas do Brasil, enfrenta dificuldades, como todas as saúdes do mundo, porque as coisas mudam a cada vez mais, as populações estão envelhecendo, com isso, há mais doenças crônicas chegando, a própria oncologia, o câncer é uma doença dos mais idosos, também está aumentando, a demanda na saúde está aumentando muito, mas o dinheiro continua igual ou menor, apesar que nesse ano o Brasil ainda vai ter um pouco mais de dinheiro, 2 bilhões a mais do que do ano passado. Então, para vocês verem em termos de número, hoje no país vão ser gastos na saúde, talvez em 2020, 500 e poucos bilhões de reais na saúde, sendo que dessa parte 40% é saúde, é dinheiro público e 60%, mais ou menos 55%, 60% dinheiro privado. Só que a população que usa o serviço de saúde, o SUS nosso, é 150 milhões mais ou menos, e 50 milhões usam o serviço privado. Então, realmente, a saúde do SUS, né, a medicina pública, vai sofrer um pouco. Mas eu acho que o nosso mestre aqui tem razão. O problema é sim de financiamento, mas é também de uma má organização, de uma má gestão do serviço de saúde. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que priorizar os serviços assistenciais dentro das casas, que é a saúde da família.
Então o governo Mandetta, o ministro Mandetta está organizando para que isso ocorra em melhores condições, vai financiar muito mais, vai pôr mais dinheiro no serviço primário. Doutor? Tem médico para isso? Tem. O problema é que hoje no Brasil existe uma má distribuição médica também. E isso vai acontecer agora, com essas aberturas de escola, de escolas vão ficar muito piores assim em termos de populacional, médico, né, para o médico, em termos de estrutura, mas vai ser muito bom para o Brasil. Nós temos médicos, sim, capacitados que possam exercer essas atividades. Então, hoje, eu acho que a maior importância tem que ser dada para o médico de família. O médico que está lá junto na família. Por quê? Porque ele vai conseguir resolver praticamente 80% dos casos. Os UBS, a medicina primária, que está lá de frente para o paciente, resolve 80%. Como hoje ainda não estamos conseguindo resolver, há esse afluxo maior para as santas casas, para as unidades de básica de saúde, não, mas os socorros todos. Então eu acho que é uma questão também até de orientação da população. Então a população também tem que ser orientada. Então eu como povo vou dizer, não, nós vamos para os lugares porque nós não estamos tendo assistência lá. Então vamos melhorar a assistência primária. Isso que é importante, é o que o ministro também quer. Agora, doutor Amaury, o senhor é especialista na área de oncologia. Defina exatamente o que é oncologia. Bom, a oncologia é o ramo da medicina que trata dos cânceres, né? Das neoplasias malignas. Então, a oncologia e a hematologia que eu estou baseado é uma das partes da oncologia. A gente costuma dizer que a oncologia trata o câncer sólido, que tem massa. E nós da hematologia tratamos sangue líquido, o câncer líquido, que é a leucemia, os linfomas, essas coisas. Então, mas as duas fazem parte dos cânceres. O câncer é uma doença de idade, de pessoas mais de idade, mais idosas. Então não é uma doença nova, não é uma doença de pessoas novas. Apesar que a gente tem muitas crianças com câncer, temos adultos, mas é uma doença que atinge mais o pessoal mais velho, né? Existe um exame preventivo? Por exemplo, eu não tenho, quero saber que eu não tenho. Como é que é esse exame para saber que eu não tenho? Então, alguns tipos de câncer têm o que nós chamamos de marcadores, né? Mas como a gente poderia dizer que dois tipos de câncer que têm uma incidência muito grande é o câncer de próstata no homem e o câncer de mama na mulher. E se nós analisarmos, basta aquela pessoa com mais de 50 anos, todo ano ir no urologista, que provavelmente ele não vai ter esse tipo de câncer, ou se tiver, vai ser numa fase precoce. Mas os marcadores também marcam isso, e mama também. Então, na verdade, o câncer hoje, além de nós conseguirmos diagnósticos cada vez mais precoces e com isso os tratamentos serem mais eficientes, nós também temos tipos de câncer que são curáveis realmente. Eu acabei de fazer, doutor Carlos, o PSA deu 0,25. O que é isto? Então esse PSA, que é o marcador do tumor de próstata, no seu caso está totalmente normal. Certo? Mas só que tem um pequeno detalhe, aí as pessoas podiam dizer, então tá bom, então não precisamos fazer o tal do toque retal. Só que tem um detalhe, dos testes negativos, dos testes normais igual o seu, ainda assim 15% podem ter câncer. Então você hoje eu poderia dizer que 85% de chance de não ter câncer, mas você tem 15% de ter. E com o toque você chega a 100%. Doutor? A gente sempre ouve falar sobre o PSA, que é esse exame de sangue, que detecta, então, um possível câncer na próstata. E é uma polêmica, porque exatamente isso que o senhor acabou de falar, uns dizem que o PSA, só ele não resolve, não diagnostica, né? E precisa do toque, e existe uma grande relutância por parte dos homens em submeter a esse exame de toque para se detectar alguma coisa na próstata. O toque retal. O toque retal. E a medicina tem avançado tanto, doutor Amaury, nada ainda substitui esse toque? Não. Eu tenho um irmão que é urologista, às vezes eu discuto com ele, eu falo, não é possível, nós estamos tão avançados e parece arcaico esse toque. Exatamente. É muito arcaico. Ele falou assim, olha, tem um pequeno detalhe, você vê que não tem nenhum instrumento hoje no mundo que tenha a sensibilidade melhor do que o dedo. Então ele manda a gente fazer esse teste. Você faz isso, se você, aqui eu estou apertando uma próstata normal.
e aqui uma próstata doente. Olha a diferença. Não tem nenhum aparelho hoje no mundo, ultrassom, essas coisas, que consegue detectar melhor do que o toque, melhor do que o dedo. Então a sensibilidade no manual do dedo é muito grande para o urologista e ele sabe muito bem que não vai substituir, não vai ter coisa para substituir. Então a gente vê que o homem, nesse caso, está em uma posição desconfortável, em todo sentido da palavra. Em todo sentido da palavra, em todos os sentidos. A gente vê no câncer de mama, sempre as propagandas, né, orientam a mulher a fazer em si mesmo o toque, né? Exato. Não precisa ninguém tocá-la, pelo menos de início, para ela procurar algum nódulo, algum carocinho no seio. Já o homem, doutor Vanderlei, já... É complicado. Não tem jeito de fazer. O assunto é muito desagradável. Vai ter que fazer um contorcionista para fazer o próprio toque, né? Para perceber. Assim, né? Então, é uma situação mesmo bem diferenciada. Devido ao assunto ser tão desagradável... Só complementando essa discussão aqui, na verdade é o seguinte, nós temos que sempre lembrar que nós estamos falando, nós estamos rindo, é um assunto até divertido, mas nós estamos falando de câncer. Então aí o assunto pega um pouco de seriedade. Aí perde a graça, aí tem que ser sério. Perde essa graça aí, realmente. Então não é um toque pode livrar nós de uma morte, só isso. Agora é o seguinte, esse serviço que viu que imposta é um trabalho muito bom pelo Dr. Cavini, se não me engano, que é radiologia, o que é? Radiologia, né? Ele é muito elogiado, inclusive, no estado de São Paulo. Precisamos trazer aqui o Dr. Cavini, porque a fama dele no estado de São Paulo é muito grande e pelo trabalho que ele presta aqui em Poços. A radiologia pode chegar a corrigir esse problema aí da próstata? Então, é interessante que o serviço de radiologia, até fazendo um certo adendo aqui para o Dr. César Cavini, o serviço dele é um dos melhores do Brasil. Não é de Minas, não, do Brasil. Então, e tem realmente hoje, não só em relação ao câncer de próstata, mas principalmente até ao câncer neurológico, que é um lugar difícil de acesso, a radiologia tem hoje aparelhos que fazem o tratamento do câncer, que é chamado neurocirurgia, radiocirurgia, aliás, radiocirurgia. Então ela vai com um feixe de luz e acerta o câncer lá dentro do cérebro e também para a próstata, a radiologia é muito boa. Então é um meio de tratamento de oncologia também, às vezes até primário, ou seja, só esse tratamento, e às vezes complementando uma cirurgia, uma quimioterapia. Então a radiologia faz parte do arsenal de tratamento do câncer. Eu recebi, Dr. Carlos, algumas perguntas lá, e uma delas refere ao percentual. O doutor Aum, mesmo sentado nessa cadeira que o senhor está, diz que lá no Santa Lúcia o percentual de seguros, os chamados planos de saúde, é 40% do hospital. A Santa Casa, o senhor tem alguma informação de quanto que é? Tenho. A Santa Casa, eu acredito que não chega a 20%. Porque a Santa Casa, a maioria do tratamento da Santa Casa é o SUS, né? Então, eu acho que na Santa Casa deve girar, na minha época estava por lá, era 10% a 20%, e deve ser isso mesmo. E isso realmente é difícil, porque trabalhar com 80% de SUS dentro dos hospitais é difícil. Apesar que agora, a tentativa do governo e a medicina mundial está tentando fazer o inverso, que antigamente era hospitalizar o doente. Hoje nós estamos querendo deshospitalizar. Então, os hospitais, no futuro, vão ser bem diminuídos, vão ter função muito sedimentar, ou seja, poucos hospitais vão estar funcionando. Então, hoje não se pensa em fazer hospital, pensa-se em deshospitalizar. Então, Poços de Caldas hoje, nesse atendimento de oncologia, doutor, é um atendimento regionalizado, não é isso? Então, nós temos aí pacientes de toda a região aqui do sul de Minas, até aqui da divisa com o estado de São Paulo, ou não só do sul de Minas, a gente passa ali em frente ali, a oncologia ali atrás da Santa Casa, doutor Vanderlei, você vê placa de tudo quanto é lugar, daquelas vans, carros que vêm trazer os pacientes, vem de cidade longe aqui de Minas Gerais, a gente fica até espantado, não seria mais uma opção para os governos, tanto de prefeitura, estado, federação, para que esses centros regionalizados pudessem aumentar, porque trazer um paciente, o sujeito já está com câncer, a pessoa já está com câncer, viajar quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar numa cidade, esperar ser atendido, né? Ainda nós temos aqui a acomodação, né? Tem aqui a
a VOC, né? E o Lenços ao E o Vento. Lenços ao Vento, que a pessoa ainda Faz um pode se trabalho acomodar. muito bom, né? Mas é uma via crucis. Então, o senhor tem conhecimento de algum projeto de que a pessoa possa ser atendida mais perto da sua cidade? O doutor Valmori vai responder após as mensagens dos nossos colaboradores. Sofrendo muito negócio dentro da boca, na hora de comer, é um trabalho danado. Minha vida é muito complicada, entendeu? E tô cansado de sofrer, então eu fui por causa disso. Minha vida mudou muito, graças a Deus. Agora eu posso sorrir à vontade. E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.1 e HD 22 UHF. Eu, Carlos Camargo, recebendo aqui hoje o doutor Amaury Barreiro, ele que é oncologista e ficou com uma pergunta aí para responder. Eu já notei mesmo na MDR, onde eu estou, carros de Andradas, de Cabo do Rio Claro, Até do norte de Minas eu né? já vi ali. O doutor Ricardo perguntou ao senhor, e como é que fica a situação dos regionais que usam aqui? Então, na verdade, postos no serviço de oncologia, realmente, nós temos aí, parece que 80 cidades que servem do serviço de oncologia aqui de Poços de Caldas. Porque, na verdade, no sul de Minas foi o terceiro serviço, porque começou em Belo Horizonte, depois Varginha, depois veio Poços de Caldas. Agora tem Pouso Alegre também, tem um serviço em Passos, quer dizer, agora no sul de Minas são 5 serviços. Mas eu acho que o Dr. Carlos tem razão. Nós precisamos ainda descentralizar um pouco mais, porque realmente é difícil para um paciente andar 100, 150 quilômetros, vir fazer uma sessão de quimioterapia, que dá muitos efeitos colaterais ainda, infelizmente, apesar que menos do que antigamente, porque os medicamentos hoje são melhores, mas a pessoa sai numa van com 20 pessoas, 10 pessoas, com náuseas, com vômitos, realmente é desagradável. Então eu acho que o governo ainda não tem nenhum plano de centralizar mais que isso, até pelo contrário, ele está querendo centralizar mais, porque realmente isso demanda um custo que talvez ele não tenha. Hoje a gente já está querendo mais a medicina ser voltada para as famílias, né? Então ele vai usar esses dinheiros que ele tem a mais, aí eu acredito que na saúde primária. Então a oncologia eu acho que nós vamos ter que suportar isso mesmo. Mas ainda afirmo para vocês, o serviço de oncologia do Brasil, do SUS, é muito bom. Eu me lembrei, doutor Carlos, daquela história que eles contam aí, que por sinal é perto da minha terra, que o prefeito falou assim... Então, Pestre City? Não, é perto. É perto? É perto. Por ali. O prefeito disse, olha, eu investi 100 mil reais na saúde. Muito bem. Comprou 2 ambulâncias para mandar doente para Poços. Então está bem explicado, aplicou mesmo, né? Doutor Amaury, uma pergunta chegou aqui e me chamou a atenção também, é o seguinte. Bom, aí eu estou com câncer, eu chego no seu consultório todo alegre, para saber a notícia do meu exame, e o senhor está com essa bomba armada lá para me contar. Como é que o senhor faz? Pois é, esse é um dos dilemas da minha área, né, da oncologia, porque na maioria das vezes o que nós vamos falar para o paciente não é nada agradável. Mas o que a gente tem que começar? A gente tem que começar pela evolução que está essa doença. Porque eu vivo medicina, vivo oncologia há mais de 30 anos. E eu vi a evolução enorme que essa doença teve. Que antigamente, realmente, você tinha câncer, era chamada doença, um mal que ninguém sabia. Você está com um mal que a turma até ficava com medo de falar o nome câncer. Mas hoje nós sabemos que a evolução da medicina foi muito grande e os tratamentos hoje são muito eficientes e hoje nós temos uma gama de tratamentos que curam o câncer. Então eu já tenho, dando base dessa novidade, eu falo para o paciente o seguinte, olha, eu começo dizendo, a sua doença tem cura, só que o tratamento é um tratamento um pouco agressivo. Aí a pessoa já vai saber, não, então eu tenho câncer, eu vou fazer quimioterapia. Por aí eu começo a falar, mas a primeira frase que eu falei foi bom para ela. Depois vai ser realmente difícil. E é mais interessante
que às vezes a pessoa consegue, a gente consegue falar com a pessoa que é câncer, a pessoa, e principalmente mulher, a hora que ela pergunta pra gente, doutor, mas o meu cabelo vai cair? Aí é a hora difícil. Aí eu falo que vai, aí parece que a notícia do cabelo cair é pior do que a do câncer. Então são coisas que realmente a gente, com a vida, vai ensinando a gente, mas o problema, a novidade é o seguinte, hoje você não precisa ter medo de falar de câncer. O que nós precisamos no câncer, e aí vai um alerta para todo mundo que nos está assistindo, é nós fazermos o diagnóstico precoce. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil de tratar e maior chance de cura temos. Então, o diagnóstico precoce é sim a novidade na medicina. Interessante, doutor Carlos. A gente vive situações, e uma delas o senhor acompanhou, principalmente a esposa do doutor Mauri, minha mãe, doutora Francisca, quem manda um abraço para ela. Uma pessoa que salvou minha vida, essa é a verdade. A doutora Francisca salvou minha vida, lá no Hospital da Unimed. Aí apareceu a tal da erisipela, é esse o nome? Erisipela, isso. Eu entrei num clima de terror. Porque o negócio eu achei meio feio, sabe? A gente chega a pensar que a história que falou do câncer de pele, né? A gente chega a confundir aquilo, né? E a doutora Francisca, aquele carinho dela, o doutor Macir Nabo, trabalhando ali, e hoje, graças a Deus, está tudo bem. Mas aquele primeiro momento é um momento de terror. A gente fica assustado, doutor Carlos, eu fiquei com medo. Eu conheci o medo. Porque eu desconhecia, eu não tinha informação. É aí que eu faço a pergunta para o senhor agora. A informação, ela não seria tão importante quanto o tratamento? Exatamente, a informação é tudo. Nós estávamos falando antes de medicina primária, de o pessoal ser atendido dentro das próprias casas, né, com a medicina de família, e tudo isso vai de orientação. Por isso que eu acho, a população hoje se dirige aos serviços de maior credibilidade, serviços mais potentes. Por quê? Porque não encontra uma informação adequada. Mesma coisa porque a medicina hoje, apesar que hoje é muito difícil um paciente chegar no consultório nosso e não saber nada daquilo que ele tem. Porque o doutor Google está aí, o doutor Google fala. Eu brinco com os colegas médicos falando assim, hoje nós temos que saber mais que o doutor Google, porque como o doutor Google, o paciente já sabe. Então eu acho que é procurar informações. A informação hoje, ela está disponível muito facilmente, não há nossos tempos atrás era bem mais difícil informações, então a informação é importante. Então talvez o teu medo foi a falta realmente de informações, né? Porque a erisipela é uma doença, sim, pode ser até grave, dependendo do acometimento da parte da pele que é acometida, mas é uma doença totalmente curável, né? Sem problema. Ao custo de 10 bezetacil que eu passei, doutor Carlos, não pergunta para mim como é que é dada a bezetacil, não, que eu não vou contar, viu? A primeira bezetacil a gente nunca esquece, né? Nem a 10ª. Nem a 10ª, são 10. Mas, são 10. Contanto que cure, né? Come 10 mais 12, 10, curando aí do doutor, né? O importante é ficar livre da doença mesmo. É importante, como diz o doutor, parte, né? Tem cura, né? É doloroso ou não, mas faz parte. É difícil, né? Eu queria perguntar ao doutor Amauri, o tratamento de câncer para o governo é muito caro, né? Caríssimo. Então a verba destinada é muito grande. Por que caro, doutor? Os remédios têm patente estrangeira, não tem como quebrar patente, os laboratórios no Brasil não fabricam ou não podem fabricar por causa de patente. Por que muitos remédios, né, com o tempo vão barateando, novos similares vão surgindo, genérico, etc. E já no caso do câncer, parece que é não digo que seja um lobby, né, dos produtores, não conheço para afirmar isso aí. Como é que funciona, doutor? Então, isso vai bater junto até com vocês aí, porque é a chamada judicialização que vem por aí, né, que realmente, e a gente partindo do pressuposto que eu sou médico, vocês são da área da justiça. O que acontece? O paciente, ele tem uma condição na Constituição que diz que ele tem direito à saúde. E diz que é dever do Estado pagar aquela saúde. E realmente aí nós vamos bater nos medicamentos oncológicos. E outros medicamentos, os medicamentos chamados órgão-alvo. Por que ele é chamado órgão-alvo? Porque ele atua diretamente na célula do câncer. Ele não prejudica as outras células.
Então é um medicamento, eu falo que o maior gol que a medicina já teve foi num dos medicamentos, que é o protótipo de todos esses medicamentos de alto custo, que a gente chama, que é um medicamento que hoje, depois foi quebrada a patente, hoje ele está disponível tanto no SUS como... No SUS ele já estava antigamente, porque olha para vocês verem uma coisa. Eu acompanhei uma doença que chama leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica, ela matava todos os doentes que não tinham jeito de fazer transplante de medula, elas matavam os doentes em 3, 4 anos, todos os casos. Aí uma firma de medicamento descobriu um medicamento que realmente resolveu o problema dessa doença. Ou seja, de cada 10 doentes, 2 salvavam e 8 morriam. Com essa introdução desse medicamento, passou-se a salvar 8 a 9 pessoas. Ou seja, 90% de cura da doença. De cura não, de controle da doença. Porque nós não falamos controle, porque hoje os pacientes que fizeram isso há 20 anos atrás, hoje continuam tomando essa medicação. Então, aí eu até discutia com os laboratórios, porque esse medicamento vem num preço absurdo. Para vocês terem uma ideia, hoje ele é um dos medicamentos mais baratos que tem na oncologia, mas era o mais caro da época, custava em torno de R$15 mil por mês de tratamento. Né? Hoje, nós temos medicamento aí de 50 mil, 100 mil, quer dizer, a gente fala em coisas, se a gente falar em dinheiro, nós vemos o lado difícil, porque como é que um governo, que já não tem dinheiro para a saúde, vai disponibilizar esse tipo de medicamento? O problema também vem do outro lado. Do outro lado eu sou família, eu tenho meu pai, meu filho que está doente e que aquele medicamento pode até salvar ele. Como é que fica? Então, essa é uma complicação, doutor Carlos, muito difícil para ser resolvida. Hoje, até, o que está acontecendo é que muitos juízes estão sendo assessorados por comitês médicos para ele entender isso aí, porque o juiz, se eu fosse juiz também, todo mundo tem direito. É simples. Agora, a questão é que nós vamos chegar a uma situação que não vai ter mais condição de tratar. Então, é realmente muito importante, eu falo como médico, não sou gestor ainda, né? Posso ser gestor um dia, não sou gestor, sou médico, então eu acho que todo doente tem direito àqueles medicamentos, mas realmente vai se tornar uma coisa muito difícil, mas são medicamentos excepcionais, e quando eles são, hoje se faz ou se passa pela Anvisa, esse medicamento ele é catalogado como componente da Anvisa, e quando ele faz parte da Anvisa é porque ele tem qualidade, então entramos nessa discussão, mas é uma discussão para ser discutida por juízes, médicos e governo. E né? nós Para o vamos SUS. voltar, Mas o sistema privado também está com esse problema. Nós vamos voltar na outra oportunidade com esse assunto, porque eu tenho uma pergunta que eu tenho que fazer ao doutor Mauri agora, que também é pergunta de ouvinte, que mandaram lá para o e-mail da Canção de Boiadeiro. O senhor é ou não é candidato a vereador? Na verdade, eu sou pré-candidato, porque candidato não tem ninguém ainda, concordam comigo? Tem uns dois que são. Embora a lei fale em pré-candidato, como o senhor falou aí, mas a pergunta está respondida. A pergunta está respondida. A pergunta está bem Essa respondida. pergunta é bem respondida. Sou pré-candidato a vereador, sim. Ainda eu não sou mais candidato pelo PMN, que eu vou sair do PMN, temos até abril para resolver isso, mas eu tenho uns 2 ou 3 partidos aí que interessam na minha candidatura. Então, vamos Como estudar. você vê a política local hoje? Eu vejo a política local assim, eu acho que a cidade está muito bem governada, eu não vou falar que não, mas pode melhorar muito. Eu até brinco na questão da saúde. Diz que Poços de Caldas é uma das saúdes, o melhor para atendimento de saúde que tem no estado de Minas Gerais. Parece que é a segunda. Perde, não sei se é para Belo Horizonte, não sei qual delas, mas é a segunda. Só que eu tenho que dizer o seguinte, é a segunda, mas vocês imaginam, tem certas dificuldades. Eu tenho medo de que se nós fôssemos a 15ª, que situação que estaria. Então a saúde está boa, mas pode melhorar. Do fato de não haver coligação, e não tem coligação vereador esse ano, quer dizer, vai ser no voto mesmo, né? Como é que o senhor acha que fica? Facilita ou prejudica? Eu acho o seguinte, eu acho que os partidos pequenos realmente vai ser difícil por alguém. Mas, por outro lado também, os candidatos, como eles não vão ter coligações, eu acredito que aqui em Poços de Caldas, nenhum partido faz mais que 2 candidatos. Eu aposto isso também. Nenhum partido faz mais que 2. 2 vai ser os melhores. Porque então, na verdade, se eles queriam concentrar, eu acho que vai diluir mais. Eu sei disso aí.
Doutor, para o senhor ter uma ideia, eu fiz uma análise lá, o doutor Mauri acertou, é isso mesmo. Talvez, um único partido possa fazer 3. Um único partido. Uma exceção, inclusive. Uma exceção. O resto, concordo com o Mauri. 2, 1, nenhum. Porque, olha, gente, vou explicar uma coisa para vocês. Nós temos aí candidatos honestos. A nossa Câmara de Vereadores, eu digo que todos são honestos. Todos. Posso ter uma história que o prefeito entrou com 5, saiu com 4. Só perdeu. Ele foi tão honesto que ele acabou perdendo, não saiu de lá rico como alguma cidade tem por aí. Os nossos vereadores são exemplos a ser seguidos. Eu sou fã de um Antônio Carlos Pereira, de uma Lícia, de um Roberto, de um Bonafé, sou Paulo Tadeu, aquela menina Cissa Guimarães. Guimarães? Não, Cissa Figueiredo. Eu também não sei. Cissa Figueiredo. É o nome de artista, eu acertei, falei bem. Falou esses Guimarães. Mas e garanto que ela sentiu elogiado também. Nós temos, claro, um Álvaro Canhane, né? Pessoa muito boa também. Então, Poços de Caldas é uma cidade que só tem, peço desculpa que eu não citei, não lembrei agora, mas todos. É uma cidade exemplar, como honestidade. Doutor Carlos, eu nunca ouvi falar de um caso de corrupção na Câmara de Vereadores de Poços de Caldas. Nem eu. Nunca ouvi falar. Nem eu. Se alguém falar para mim, ele tem que provar, porque eu nunca ouvi falar. Não, que nunca ouvi. Prefeitura, nós, cada um mais honesto que o outro. Prefeito, nós sempre trabalhando bem. Mas o eleitor poços-caldense tem 2 coisas que o senhor percebeu. Nunca reelegeu um prefeito e nunca elegeu uma mulher para prefeito. Por que, doutor Carlos? Explica o senhor para mim. Mistério, né? É um mistério. Não tem explicação lógica, né? Não tem. Eu, doutor Mauri... Pode vir a acontecer, né? Pode vir a acontecer. Se o atual prefeito que está aí fizer um bom trabalho, ele tem chance também, de claro que quebrar tem. Esse paradigma. É tão honesto quanto os outros. No mesmo caso, uma mulher também ser prefeita. É tão honesto quanto os outros, tão trabalhador quanto os outros. Doutor Mauri, nós aqui temos um tempo mais medido, na Canção do Vereador um tempo maior, esse programa vai para a Canção do Vereador também. Mas eu fiz um convite ao senhor, que esse ano apareça por lá, para algumas entrevistas, que nós temos muitos assuntos a tratar, né? Seja bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui. Leve um abraço, doutora Francisca, que é uma pessoa que eu amo de paixão, porque é uma mulher que, quando eu entrei no hospital em coma, fiquei 8 dias em coma, fiquei 28 dias no hospital, e quando eu abri o olho, quem estava lá? Doutora Francisca. Me contava que ela saía de casa e lá via como eu estava lá no hospital. Quero que o senhor seja testemunha dessa minha gratidão. Que Deus abençoe o senhor e a ela. E que sejam sempre bem-vindos aqui na TV Poços, na Canção do Boiadeiro. Eu que agradeço a oportunidade de nós podermos discutir um pouquinho sobre saúde, que eu gosto muito. Atualmente eu estou até fazendo um curso de gestão lá no AISP. Então, por isso que eu aprendi um pouquinho mais de gestão. E acho que o que vai salvar a saúde nesse país é pôr gestores que tenham capacidade de gerir, não políticos gestores. Doutor Carlos, mais uma honra, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, doutor Vanderlei de Mello, mais essa oportunidade, agradeço a audiência dos nossos prezados telespectadores e a presença do doutor Amauri, que muito nos ensinou hoje e espero contá-lo mais vezes aqui, né? Porque o tempo é curto, então... O senhor sabe que eu tenho todos os motivos para com raiva do senhor, né? O senhor está me dando uma surra no YouTube, uma surra. O jogo está mais ou menos assim, doutor Carlos Camargo 26 e eu 2. Nossa senhora, que esse homem tem dado sucesso no YouTube. Olha, inclusive eles vão mandar a carta para o emissor aqui para trocar de lugar, pôr o senhor como apresentador e eu vou como debatedor. Porque o Ibope está com ele, não está comigo não, viu? Gente, essa é a TV Poços, esse é o programa Direitos e Deveres e eu sou o Vanderlei de Mello.